Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu irei responder a uma pergunta que foi enviada por Newton Silva dos Santos, que é um dos inscritos e também apoiador aqui do canal. Que ele pergunta resumidamente aquilo que poderia ser colocado como onde está a Arca da Aliança. Mas também em seu e-mail ele levanta algumas sugestões a comentar sobre as origens da Arca, também sobre sua história e, conforme esta pergunta, ao seu possível paradeiro. E é isto o que nós vamos compreender no vídeo de hoje com mais alguns detalhes, especialmente se utilizando dos métodos utilizados pelos historiadores para nós compreendermos a respeito destes elementos que envolvem a Arca da Aliança. Inicialmente, quando nós vamos então investigar não apenas em relação à Arca Sagrada, também chamada de Arca do Convênio, ou a Arca simplesmente a Arca da Aliança, Aron Havrit, ou então Aron HaKodesh, que são termos bastante conhecidos em hebraico, quando nós vamos examinar a respeito destes artefatos ou qualquer outra coisa relacionada ao nosso passado humano, algo que nós devemos ter em mente é de que as ciências humanas que envolvem a pesquisa histórica, ela não é uma ciência que envolve plenamente a exatidão. Não é algo que nós podemos considerar de forma semelhante à matemática, como 2 mais 2 igual a 4. E também a história não é algo que nós podemos levar para o laboratório e tentar fazer diversas replicações sobre os eventos do passado, para tentar entender conforme acontece, por exemplo, com a química ou a física. A história é algo que simplesmente já não mais existe. A única forma de nós acessarmos a história é através dos documentos ou das fontes diversas que nós podemos encontrar e estiver à nossa disposição, e interpretar estas fontes para então entender o que mais provavelmente aconteceu no passado ou aquilo que é mais provável de ser uma verdade histórica. Estes princípios que regem as pesquisas históricas, os métodos utilizados pelos historiadores, são dos mais diversos. Mas existem alguns métodos que são os que nós iremos utilizar no vídeo de hoje para entender sobre a Arca Sagrada, que podem também ser aplicados em muitos outros contextos de nossa história. Um destes métodos muito importantes é aquilo que nós chamamos de múltipla atestação. Nós temos que ter então múltiplos documentos ou múltiplas fontes de informação que falem sobre determinado evento histórico. Um outro princípio histórico também muito importante é em relação à proximidade das fontes. Isto significa que quanto mais próxima uma fonte, ou seja, um documento escrito, ou até mesmo um material proveniente da arqueologia, quanto mais próximo ele estiver de determinado evento histórico, maior é a probabilidade de ele estar falando algo que seja verdadeiro e correto. Melhor ainda é se essa fonte, por exemplo, ser proveniente de uma testemunha ocular. No caso da Arca da Aliança, nós vamos observar mais à frente que tipo de testemunha ocular nós poderíamos ter ou se existe alguma testemunha. E também, além disso, nós temos as chamadas tradições orais, que também podem ser muito importantes para investigar questões relacionadas a isto, quando especialmente faltam algumas fontes ou faltam documentos históricos precisamente. Mas em relação à tradição oral, algo muito importante que nós devemos ter em mente quando vamos observar ou examinar uma tradição oral é que algo que é importante é, primeiro de tudo, que não existam muitas tradições orais que sejam concorrentes, porque senão isto faz com que a veracidade de determinada tradição não possa ser bem atestada. E também uma outra questão muito importante é que a tradição oral recomenda-se sempre por muitos historiadores que ela não esteja muito distante do evento original. Normalmente se considera de que até por volta de 1 até 2 séculos ainda nós conseguimos extrair boas informações. Mas especialmente a partir de 2 séculos em que uma tradição é transmitida oralmente, ela já começa a se perder em muito em relação ao original. E isto pode ser observado de uma forma muito simples, realizando até mesmo um exercício, por exemplo, com crianças em escola. Talvez muitos aqui que estejam acompanhando o vídeo já acompanharam a famosa brincadeira chamada de telefone sem fio, em que nós transmitimos uma mensagem original. Esta mensagem vai sendo transmitida de criança para criança ao longo de uma sala de aula, por exemplo, e quando ela chega à última criança, digamos que a sala tem uns 30 alunos, normalmente esta mensagem original traz bem distorcida daquilo que foi levantada pelo professor, por exemplo. Digamos que o professor levante a mensagem original. O último aluno ele vai trazer alguma coisa que seja bem distorcida e às vezes lançando também algumas ideias bem engraçadas a toda a turma. É a brincadeira do telefone sem fio.
Isto ocorre porque quando uma tradição é transmitida de forma verbal, de forma oral, é muito comum de que alguma coisa, alguma informação se perca, ou então seja talvez mal compreendida, ou então seja reinterpretada. E também uma outra questão muito importante é a nossa própria limitação como seres humanos. O nosso cérebro, infelizmente, ele não é um bom retentor de memórias. Isto nós podemos observar, inclusive, até mesmo se nós tentarmos relembrar certos eventos de nosso próprio passado em nossa vida pessoal. Talvez muitos já tiveram, por exemplo, como exercício, a ideia de tentar lembrar alguma coisa, talvez do período da infância ou da juventude, e depois conferindo uma fotografia ou uma filmagem, conferir de que é muito diferente muitas vezes daquilo que nós realmente imaginávamos. Às vezes nós ampliamos determinado evento, às vezes um determinado local é muito menor do que nós pensávamos. Isto é muito comum de acontecer. E quando ainda estas mensagens, estas lembranças e memórias vão sendo transmitidas de pai para filho, de geração em geração, ela acaba por vezes se modificando em muito, que acaba então se perdendo. E conforme eu mencionei que normalmente a tradição depois de 2 séculos ela acaba se perdendo, é porque normalmente se considera de que depois de 6 até 8 gerações ela começa a se distorcer em tanto que nós não conseguimos mais extrair necessariamente uma fonte de informações segura sobre o passado. E isso é um detalhe também que nós devemos levar em consideração quando nós estamos tentando entender sobre a Arca da Aliança também. Porque em relação à Arca da Aliança existem muitas tradições, e nós vamos observar algumas destas que têm um passado tão distante que as informações acabam se perdendo e nós não temos como garantir exatamente o que aconteceu. São estes então alguns dos princípios que nós vamos levar em consideração. Para utilizar apenas como um exemplo que é importante, apenas para nós compreendermos sobre este princípio na prática, é, por exemplo, aquilo que nós podemos observar em relação ao rei Davi. No meio acadêmico, muitos especialistas e exegetas, também historiadores e até mesmo arqueólogos e todas as outras disciplinas que envolvem as pesquisas históricas, até o século XX, muitos desses especialistas consideravam de que Davi poderia ou não ser uma pessoa real do passado humano. Isto acontecia porque, segundo a compreensão da crítica histórica moderna que nós temos hoje, os livros bíblicos que compõem a história de Davi, especialmente o livro de Samuel, livro de Reis, livro de Crônicas, dentre outras passagens dos Salmos e outros, eles são livros que são provenientes de um período muito posterior aos eventos. Isso significa que muitos livros nós não temos como garantir que realmente são provenientes do mesmo período do rei Davi. E além disto, também no ramo da arqueologia, o que se observa ainda nos dias de hoje é que, por exemplo, o Reino do Norte ele parece ter um desenvolvimento e uma urbanização muito superior ao Reino do Sul, o Reino de Judá, que seria a capital, por exemplo, do Reino de Davi. Então é por isso que muitos arqueólogos, historiadores e especialistas de diversas outras áreas pensavam, será que Davi realmente existiu? Ou será que ele não seria apenas uma ideia romântica sobre uma possível era de ouro do passado israelita, talvez influenciada por certas perspectivas messiânicas, dentre outras? Era uma hipótese que se lançava, até que foi descoberto, em favor da múltipla atestação, em 1993, a Estela de Tel Dan, em que nós encontramos agora, além das fontes que se encontram na Bíblia hebraica, que tem perspectiva religiosa, nós encontramos uma fonte, uma inscrição em pedra, que é datada por volta do século IX ao século VIII antes da Era Comum, que mantinha a inscrição como Casa de Davi. E isto foi algo muito importante, porque agora nós sabemos que Davi realmente foi um personagem histórico. Mas existem, obviamente, ainda muitas discussões. Será que o Império de Davi foi realmente como a Bíblia menciona? Será que foi reduzido? Especialmente por conta dessas dificuldades que nós temos no ramo da arqueologia, de tentar encontrar aquilo que seriam as evidências do passado, do período de Davi, tentar entender o porquê que esta urbanização mais ampla existe no reino de Israel ao norte e não no reino de Judá neste período da história. Isto tudo ainda é muito discutido e nós realmente não temos ainda como saber com toda a certeza. É necessário talvez mais algumas décadas ou talvez alguns séculos de pesquisas arqueológicas nestas áreas até nós termos uma resposta mais efetiva sobre se o Império de Davi realmente existiu com todo esse tamanho ou se Davi seria até mesmo algo que é mencionado pelo arqueólogo Israel Finkelstein,
se Davi seria apenas um líder de bando, um líder tribal, um líder menor. Isto são as hipóteses que são levantadas e nós não temos ainda uma ideia precisa no ramo da arqueologia e também no ramo da história. Agora, em relação à Arca da Aliança propriamente dita, o que nós temos de informação a respeito dela é aquilo que é proveniente mais especificamente dos escritos religiosos que se encontram na Bíblia hebraica. Seja o livro de Êxodo, Números, também é mencionado no livro de Josué, Juízes, nos livros de Samuel, Reis e também em Crônicas nós encontramos ali menções relacionadas à Arca da Aliança e também uma menção no livro do profeta Jeremias. Antes de nós examinarmos então um pouco a respeito destas menções, a historicidade de cada uma delas, vamos inicialmente compreender que também foi uma sugestão levantada pelo Newton Silva dos Santos, do qual eu agradeço muito a pergunta. Vamos entender então de forma geral, inicialmente, a história da Arca da Aliança, para nós compreendermos um pouco mais a respeito destes aspectos sobre este importante artefato considerado sagrado tanto por judeus quanto por cristãos e ainda outras religiões. Segundo aquilo que nós encontramos na Bíblia hebraica, especialmente na Torá de Moisés, a Arca da Aliança foi construída por Bezalel, conforme nós encontramos em Êxodo no capítulo 25 e no capítulo 37, a pedido, obviamente, de Moisés, considerado o maior profeta. Esta arca depois ela foi colocada no tabernáculo, que foi também construído, segundo a tradição bíblica, enquanto os israelitas estavam peregrinando nos 40 anos do deserto. Este tabernáculo era composto especialmente de 2 compartimentos. Nós temos o compartimento chamado Santo, onde se encontrava a menorá, o altar do incenso, os pães da oblação, dentre outros aspectos ali que não cabe necessariamente mencionar agora. Mas a arca ela se encontrava no segundo compartimento, que era o chamado Santo dos Santos, a parte mais sagrada do tabernáculo. Depois nós também encontramos a arca no livro de Josué, ela sendo utilizada para atravessar o rio Jordão a seco, algo que foi muito semelhante ao que Moisés teria feito também para os israelitas no Mar Vermelho. Nós também encontramos a arca no cerco de Jericó, em Josué no capítulo 6. Mais tarde também nós encontramos a arca sendo mencionada em Juízes, especialmente no capítulo 20, verso 26 a 27, onde encontramos a arca em Betel. Depois, também em 1 Samuel 3, a arca se encontra em Siló. Em 1 Samuel 4, nós temos aquele evento bastante conhecido de que os israelitas estavam em guerra com os filisteus e os filhos de Eli pediram para levar a arca para a guerra. Então ela foi utilizada até mesmo como uma arma de guerra neste aspecto, como um último recurso, e acabou sendo roubada pelos filisteus e depois de 7 meses foi devolvida. Depois nós encontramos também a arca em Bet-Sames, depois ela foi levada para Cariat Yarim, até que posteriormente foi levada por Davi para Jerusalém. Que neste caso até nós tivemos alguns problemas em que Uzá colocou a mão na arca, então acabou retardando por alguns meses até ela ser de fato enviada para Jerusalém. Por fim, depois, com o advento do Templo de Salomão, que Davi não chegou necessariamente a fazer o templo, porque considerava que as suas mãos estavam sujas de sangue, então deixou isto para seu filho Salomão, conforme nós encontramos em 1 Reis no capítulo 8, que, segundo até mesmo a tradição, este templo teria sido construído no Monte Moriá, onde teria ocorrido aquilo que se chama em hebraico de Akedah, o sacrifício de Isaac por Abraão, que se encontra em Gênesis no capítulo 22, que na verdade não foi bem um sacrifício, que Isaac de fato não foi morto pelas mãos ou pela adaga de Abraão, e onde é hoje que se acredita se encontra este Monte Moriá, ou até mesmo a pedra, o altar que Abraão teria utilizado para Isaac, é o que se encontra hoje naquela chamada de a Mesquita da Cúpula da Rocha, ou também Domo Dourado, que foi construída no período medieval. É ali onde se encontrava o templo sagrado, e é ali onde está esta mesquita, a localização, segundo a tradição, que estaria a Arca da Aliança, exatamente no lugar Santo dos Santos do Templo de Jerusalém, que era uma construção em substituto ao Tabernáculo de Moisés. Agora, especialmente sobre a última menção que nós temos da Arca da Aliança em qualquer dos reis israelitas posteriores a Salomão, é o que nós encontramos mais especialmente no livro de Crônicas. Não é mencionado por reis, mas é mencionado em Crônicas, segundo Crônicas, no capítulo 35, a respeito do reino de Josias. Vamos ver então ali esta menção da Arca da Aliança. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e que estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada no templo que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, construiu.
Se a informação do cronista estiver correta, então isto significa que a Arca da Aliança, a última vez que nós encontramos ela em toda a história, se deu no século VII, entre os anos de 640 e 609, que foi o reino de Josias de Judá, ao sul. Até mesmo muito posterior, inclusive, à conquista dos assírios, do Reino do Norte, dentre outros aspectos da história de Israel que nós, inclusive, observamos no vídeo anterior a respeito da história dos samaritanos. Esta é a última vez que nós encontramos a arca. Posterior a isto, o que nós sabemos apenas é que o Templo de Salomão foi destruído algumas décadas depois. Aqui, no reino de Josias, nós estamos ali por volta do ano de 640 a 609. E o Templo de Salomão ele foi destruído, segundo os dados que nós encontramos tanto no livro de Reis, quanto no livro de Crônicas, e ainda sendo mencionados por outros profetas, como é o caso de Jeremias, nós encontramos que o templo foi destruído naquilo que é a data de 587, antes da Era Comum. Então, nós estamos ali por volta de 3 a 4 décadas depois do reinado de Josias. A partir daí, a arca simplesmente desaparece depois de Josias. Nós não temos qualquer menção a respeito de que a arca estaria dentro do segundo templo, que é o templo que foi reconstruído depois que os israelitas, os judeus, voltaram do exílio na Babilônia. Segundo aquilo que nós encontramos até mesmo com Flávio Joséfo, o Santo dos Santos, no segundo templo que foi reconstruído no ano 520 a 515, então cerca de 70 anos depois da destruição do Templo de Salomão, este Santo dos Santos era uma sala que permaneceu vazia. E aqui é que nós podemos conjecturar o que aconteceu com a Arca da Aliança neste período da história. Para nós entendermos o que pode ter acontecido com ela, nós podemos observar alguns textos que mencionam a destruição do Templo de Salomão e tentar entender o que nós poderíamos resgatar de talvez alguma compreensão histórica sobre isto. Lembrando também que é algo importante é que estes textos eles foram desenvolvidos depois dos eventos, mas em relação especialmente à destruição do templo, são textos que estão mais próximos dos eventos. E assim eles são também mais confiáveis. Mas vamos ver ali o que nós temos então sobre a destruição do Templo de Salomão. Primeiro de tudo, no livro de Reis. Os caldeus quebraram as colunas de bronze do Templo do Senhor, as bases entalhadas e o mar de bronze que estavam no Templo do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também os recipientes para as cinzas, as pás, as facas, as taças e todos os objetos de bronze que serviam para o culto. O comandante da guarda tomou os turíbulos e os vasos de aspersão, tudo o que era de ouro e tudo o que era de prata. Neste texto de 2 Reis, nós encontramos ali a grande destruição que os babilônios, os caldeus, causaram ao Templo de Salomão, em que eles quebraram as colunas de bronze que nele havia e levaram todo aquele que seria o bronze para a Babilônia. O livro de 2 Crônicas também lhe traz ainda alguns outros detalhes que são interessantes de nós observarmos sobre essa destruição dos caldeus do templo. Vamos conferir o que nós temos ali também. Todos os objetos do templo de Deus, grandes e pequenos, os tesouros do templo do Senhor, os tesouros do rei e de seus oficiais, tudo Nabucodonosor levou para a Babilônia. Queimaram o templo de Deus, derrubaram as muralhas de Jerusalém, incendiaram todos os seus palácios e destruíram todos os seus objetos preciosos. Neste texto de 2 Crônicas, nós observamos que os babilônios, além de terem destruído o templo, eles também levaram os tesouros para a Babilônia e destruíram simplesmente todo o resto. Fizeram uma grande expoliação, não apenas do templo, mas também da cidade de Jerusalém e seus palácios. E até aqui, isto que nós sabemos de que aconteceu com o Templo de Salomão. Com base nisto, nós poderíamos, com base nestes dois textos, que estão de certa forma um pouco próximos dos eventos, acredita-se que eles foram constituídos ali por volta do exílio na Babilônia, um pouco posterior ao exílio, quando foi desenvolvido o livro de Reis. Apenas aqui como nota, o livro de Crônicas é considerado que seja uma obra um pouco posterior. Então, neste caso, se o cronista utilizou de fontes confiáveis ou não, nós normalmente pendemos a considerar de que o livro de Crônicas ele não é tão confiável historicamente quanto o livro de Reis, porque ele está um pouco mais distante dos eventos. É apenas uma ideia, um princípio histórico que nós temos neste aspecto. Mas nós podemos aqui ter algumas inferências ou levantar algumas hipóteses com base nestes textos do que poderia ter aqui acontecido com a Arca da Aliança, que nós julgamos que estaria ali ainda no interior, no Santo dos Santos. Será que os babilônios levaram ela junto para a Babilônia? Será que estaria então na mão dos caldeus? Será que talvez, por exemplo, ela teria sido destruída junto com o demais Templo de Salomão? Será que talvez a Arca da Aliança seria um artefato
não muito importante que os caldeus simplesmente deixaram queimar junto com o templo? São hipóteses que talvez nós podemos levantar em relação a isto. Uma outra hipótese também seria, será que a Arca da Aliança foi escondida pelos israelitas antes dos caldeus virem e destruírem o templo? Os textos mais antigos nada informam a respeito de seu esconderijo. O que nós podemos levantar com base nos textos de 2 Reis, assim como 2 Crônicas, é que ou ela foi destruída ou ela foi enviada para a Babilônia. Nada informa nesses textos de um tal ou um possível esconderijo da arca. Agora, antes de nós compreendermos um pouco mais sobre os próximos textos relacionados ao paradeiro da arca, conforme eu também mencionei de que talvez a Arca da Aliança não seria algo tão interessante para os babilônios, isto é uma hipótese que é levantada por alguns historiadores por conta das origens da arca. E é isto que nós vamos compreender antes de passar um pouco mais à frente em nossa história. Será que a Arca da Aliança se originou conforme realmente nós encontramos descrito no livro de Êxodo? Esta é uma pergunta histórica muito importante de ser realizada. Isto porque o que nós temos ali, a única fonte de informações sobre as origens da Arca da Aliança, é aquilo que nós temos em Êxodo no capítulo 25 e capítulo 37, a respeito das ordens que Moisés deu para Bezalel e também todas as medidas da arca, dentre os vários aspectos que a arca teria. Então, basicamente, ela seria então uma forma de cubo que estaria depois revestida de ouro, teria um tampão contendo 2 querubins, que é chamado de propiciatório, este tampão, da arca, e dentro dela estaria as tábuas da lei de Moisés, conforme as outras tradições e também os outros versos bíblicos que nós encontramos. Além das tábuas estaria o maná e também o cajado que brotou de Arão. O problema histórico que nós temos com estas informações é primeiro de tudo isto, porque a única fonte de informações que nós temos sobre a origem dela é proveniente do livro de Êxodo. O que nós temos aqui é a carência de múltipla atestação. Felizmente nós não temos nenhuma outra evidência além do livro de Êxodo sobre a origem dela. Depois nós só encontramos ela também mencionada em outros livros, como Números, Josué, mas um outro problema que nós temos aqui também é em relação às origens dos próprios livros que mencionam a origem da Arca da Aliança. Uma outra pergunta importante no âmbito histórico. Quando que estes livros foram escritos? Quem realmente escreveu? Por que alguém teria escrito esses livros? Estas são umas perguntas muito importantes. Obviamente, muitos aqui já devem estar familiarizados com a opinião tradicional, de que a lei de Moisés, o Pentateuco, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio teriam sido escritos pelo próprio Moisés. Esta é a visão tradicional do judaísmo, faz parte inclusive de um dos 13 princípios de Maimônides, assim como também é a visão que os cristãos tinham tradicionalmente, mas que gradativamente foi mudada através das pesquisas no ramo da exegese histórico-crítica. Isto é porque, a partir do momento em que nós temos uma investigação mais profunda a respeito especialmente do Pentateuco, que se refere às origens da Arca da Aliança, ali com o livro de Êxodo, algumas pesquisas que são norteadas por princípios acadêmicos de pesquisa histórica, começou-se gradativamente a observar de que seria realmente impossível que muito daquilo que nós temos escrito, que faz parte do Pentateuco, seria proveniente do próprio Moisés. Isto porque nós podemos observar na lei de Moisés que nós temos, por exemplo, vários termos que são anacrônicos ao tempo de Moisés. Nós temos diversas duplicatas, como por exemplo, uma dessas duplicatas é uma repetição a respeito do maná e as codornizes que se encontra em Êxodo no capítulo 16 e também em Números no capítulo 11, além também de relatos compostos, como por exemplo, relatos que possuem diferentes linguagens, diferentes composições, como é o caso do dilúvio, em relação ao Gênesis. Também nós temos alguns problemas de, por vezes, encontrarmos algumas contradições, como, por exemplo, a respeito de quanto tempo os israelitas passaram no Egito, que, segundo Gênesis, no capítulo 15, verso 13, seriam 400 anos, enquanto se nós observarmos em Êxodo, no capítulo 6, verso 16 a 20, seriam apenas 4 gerações, o que seria um período de tempo muito menor. Então existem algumas contradições e também problemas de anacronismo. Apenas a citar também um problema de anacronismo que nós encontramos, por exemplo, que denuncia de que esse texto foi escrito muito posterior a Moisés, é aquilo que nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 36 e verso 31, em que, ao observar ali uma série de reis que reinaram em Édom, este verso especificamente menciona que estes são os reis que reinaram em Édom antes que um rei dos israelitas reinasse sobre Édom. E nós sabemos, historicamente, ao menos aquilo que se encontra de dados na Bíblia hebraica,
de que o primeiro rei israelita que reinou sobre Edom, ou que subjugou Edom a partir de seu domínio, foi o rei Davi, que nós encontramos nos livros de Samuel, se isto realmente estiver correto historicamente. Com isto, a única forma de este verso de Gênesis ter sido escrito e ter sido dito desta forma seria unicamente se o autor estivesse muito à frente desses eventos, estivesse então já sabendo sobre os reis israelitas que reinaram e subjugaram Edom. Este é apenas um exemplo dentre os muitos outros que se encontram no Pentateuco em relação às origens destes escritos. Então, o que nós sabemos é que são muito distantes dos eventos. Outra questão também importante em relação aos estudos relacionados ao Pentateuco, mas que eu não irei me aprofundar em muito aqui para nós não desviarmos muito em relação ao tema da Arca da Aliança, é que o Pentateuco ele hoje é entendido como tendo algumas fontes, ou extratos-fontes principais. Normalmente esses extratos-fontes são divididos em 4 categorias, que são as tradições ou extrato-fonte javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Existem ainda muitas discussões a respeito das origens desses extratos, sobre a data correta a respeito deles, mas, em síntese, o que nós sabemos é que sobre a origem da Arca da Aliança em Êxodo 25 e também 37, isto é algo que pertence ao texto de extrato-fonte chamado de sacerdotal, que possui uma linguagem e, segundo também as diversas outras análises no campo da exegese histórico-crítica, indicam que esses textos são provenientes do século VI ou século V antes da Era Comum. Em síntese, são textos então que estão muito distantes, séculos de distância, da real origem da Arca da Aliança. Então o caso aqui, resumindo tudo a respeito disso, que nós ainda iremos explorar com muito maior profundidade em outros vídeos aqui do canal sobre exegese histórico-crítica, é que os historiadores não têm como atestar de fato qual que é a origem da Arca da Aliança. Simplesmente nós não sabemos dizer, de uma perspectiva histórica, qual que é a origem real deste importante artefato. Assim como também nós não sabemos dizer exatamente qual que era o propósito, exatamente qual era o seu conteúdo interno, porque há muita distância das fontes e carecem de múltipla atestação. Por conta disto, em história nós não temos como afirmar praticamente quase nada em relação à Arca da Aliança. Mas o que nós podemos afirmar e garantir com uma grande probabilidade de certeza é que de fato ela existiu, porque objetos sagrados em forma de arca ou com este formato cúbico não eram inexistentes no passado, como por exemplo, algo que lembra um pouco a Arca da Aliança é uma arca que foi desenvolvida pelos egípcios ao deus Anubis, que foi encontrada inclusive na tumba de Tutankhamon, que foi descoberta por Carter em 1922. Até se houve especulações se ela não seria a Arca da Aliança, mas, resumidamente, não tem nada a ver com a Arca da Aliança, a não ser algumas similaridades em relação ao seu formato, talvez, um formato que lembra um pouco, e também ao fato de nós termos ali 2 varas para levar a Arca da Aliança. Até mesmo com esta descoberta da Arca de Anubis, até alguns levantaram, será que talvez Moisés, pelo fato de ele estar no Egito, não teria se baseado para desenvolver a Arca em algum artefato egípcio como algo parecido com esta Arca de Anubis para desenvolver também a Arca da Aliança? É uma hipótese que nós podemos lançar, mas de fato, não sabemos, não temos como afirmar exatamente a origem da arca, quem realmente a construiu, se existiam talvez até mais arcas, são hipóteses levantadas ainda por outros historiadores e exegetas veterotestamentários, nós não temos como afirmar de fato as origens deste artefato tão importante. E também, por exemplo, até mesmo sobre o conteúdo interno da arca, nós sabemos que o único que tinha acesso à arca em toda a história do Templo de Salomão e também do Tabernáculo era o sumo sacerdote, que via a arca apenas uma vez por ano. E na cerimônia de Yom Kippur, da expiação dos pecados da comunidade de Israel, não fazia parte do ritual de expiação, o ritual de Yom Kippur, o sacerdote abrir a arca para olhar o que tinha dentro. Então é mais um problema que nós temos de saber o que realmente tinha no seu conteúdo. As fontes estão muito distantes. Nós não temos como realmente entender o que poderia ser, o que poderia ter na arca, qual é a origem e qual era a sua real utilidade original. Não sabemos. Por conta disto é que alguns historiadores, alguns exegetas chegaram a pensar, será que os babilônios viram que este artefato não tinha grande valor ou importância e não deixaram de simplesmente queimar junto com o templo?
é uma hipótese também que pode ser considerada até mesmo plausível se considerar de que o templo foi totalmente destruído. Ou talvez eles poderiam até mesmo ter simplesmente raspado o ouro que estava revestido à arca e ter deixado a parte de madeira ao esquecimento. É uma hipótese que se poderia lançar. O fato é, nós não sabemos a origem da arca e também nós não sabemos afirmar com plena certeza o que aconteceu com a Arca da Aliança. Mas existem algumas tradições muito interessantes que podem nos ajudar a entender aquilo que seria a hipótese mais plausível do que aconteceu com a Arca da Aliança. Além destas duas tradições que nós observamos, ou dessas duas ideias, hipóteses especificamente, tanto que nós observamos no livro de Reis quanto Crônicas, de que ela seria ou talvez destruída ou levada para a Babilônia, o fato de ela não ter sido encontrada no templo, ou no segundo templo que foi reconstruído após os israelitas voltarem do cativeiro, gerou várias e várias ideias sobre o que poderia ter acontecido com ela. E a ideia dela ter sido escondida é algo que nós encontramos em tradições bastante antigas que pode ser observada inclusive no segundo livro de Macabeus, ao mencionar que foi descoberto um livro ainda mais antigo, que mencionaria que Jeremias teria escondido a Arca da Aliança no Monte Nebo. Vamos conferir um pouco desta história ali no livro de 2 Macabeus. No documento estava também que o profeta, advertido por um oráculo, ordenou que o acompanhassem com a tenda e a arca. Ao sair ele para a montanha onde Moisés, tendo subido, contemplou a herança de Deus. Ali chegando, Jeremias encontrou um abrigo em forma de gruta, onde introduziu a tenda, a arca e o altar dos perfumes, obstruindo depois a entrada. Aproximando-se então alguns dos que tinham acompanhado, ao pretenderem assinalar o caminho, não puderam mais identificá-lo. Ao saber disto, Jeremias censurou-os, dizendo: "O lugar permanecerá incógnito até que Deus realize a reunião de seu povo, mostrando-se misericordioso." Neste texto nós encontramos então uma antiga tradição que afirmava que Jeremias teria escondido a Arca da Aliança, antes da vinda dos caldeus e a destruição do templo. Agora aqui é que vem uma pergunta. Será que isto realmente é verdade? E segundo as evidências que nós encontramos no próprio livro de Jeremias, tudo indica que não. Ela não é bem atestada pelas evidências históricas. Isto porque, ao Jeremias falar a respeito da Arca da Aliança, especialmente em seu capítulo 3 e verso 16 do livro de Jeremias, ele não aparece lamentar em nada a respeito da perda da Arca da Aliança. E ele até mesmo menciona algo muito interessante ao final deste verso, que é interessante de nós fazermos uma leitura antes de tecer mais alguns comentários sobre Jeremias. Vamos conferir o que nós temos ali no verso 16 e capítulo 3 do profeta Jeremias. "Quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, oráculo do Senhor, não se dirá mais, a arca da aliança do Senhor, ela não voltará à memória, não se lembrarão mais dela, não a procurarão, não a farão de novo." O que nós observamos aqui é que Jeremias em nada lamenta a perda da Arca da Aliança, e nem sequer há uma menção de que ela iria retornar propriamente com base neste texto. Uma outra questão também muito importante em relação àquilo que nós encontramos em 2 Macabeus e sobre essa tradição de Jeremias ter escondido a Arca da Aliança é que ali também menciona que ele teria escondido inclusive a tenda da reunião, o tabernáculo. E ao que tudo indica, pelo que as fontes de informação bíblica nós temos em 2 Reis e Crônicas, o tabernáculo ele havia deixado de existir a partir do momento em que Salomão construiu o templo. Então, por conta disto, é que é muito difícil nós afirmarmos de que Jeremias teria simplesmente escondido a Arca da Aliança. Isto contradiz as informações que nós temos no próprio livro de Jeremias. E algo também muito interessante que nós observamos aqui, que é um detalhe importante a respeito deste verso 16 do livro do profeta Jeremias, é que aqueles que já observaram, muitos de vocês talvez que já tenham lido todo o capítulo 3, observam que alguns versos anteriores se menciona de que os oráculos estavam sendo proferidos no tempo do rei Josias, que teve o seu reinado entre o ano de 640 e 609 a.C., enquanto que a destruição do templo e a perda da arca se deu, muito provavelmente, ali com a vinda dos caldeus e a destruição do templo. Mas algo interessante é que neste capítulo nós temos uma miscelânea, nós temos ao mesmo tempo oráculos que representam o período de Josias, assim como outros oráculos messiânicos, como é o caso deste, da Arca da Aliança, que vai desde o verso 14 até o verso 18, que nós temos aqui um oráculo que representa algo que muito provavelmente ocorreu após a destruição do templo. Isto é identificado especialmente devido às diferenças no estilo de linguagem e também devido ao referencial que nós temos ali também no próprio texto.
Isto é uma identificação que inclusive a École Biblique de Jerusalém considera de que este oráculo messiânico, do verso 14 ao verso 18, teria sido proferido apenas após a destruição do Templo de Jerusalém. Será que o fato de Jeremias estar falando de que não farão a arca de novo, ele não tinha talvez em memória que a arca teria sido de alguma forma destruída ou que teria sido capturada de alguma forma pelos caldeus, os babilônios? É uma hipótese interessante também de nós considerarmos. E algo interessante a respeito desta hipótese é porque, inclusive, a mesma École Biblique de Jerusalém, que faz parte, inclusive, de uma nota de rodapé da própria Bíblia de Jerusalém, considera de que o mais provável, historicamente, com base em Reis, 2 Crônicas e Jeremias, apesar de, claro, nós termos aqui uma diferença do tempo na história em relação aos livros de Reis e Crônicas, porque eles estão um pouco distantes dos eventos, mas Jeremias nós podemos considerar de que ele era uma testemunha ocular dos eventos relacionados à destruição do templo. E por conta disto é que a Bíblia de Jerusalém e a École Biblique de Jerusalém de forma geral considera de que o mais provável é que a arca tenha sido destruída pelos caldeus, por conta de até mesmo Jeremias ter anunciado de que não a farão de novo. Ou outra tradução possível também, que é utilizada pela Bíblia de Jerusalém, que eles não a reconstruirão. Será que isto realmente aconteceu? Será que ela poderia então ter sido destruída? É uma hipótese plausível, de acordo com as evidências que nós temos até nesses textos históricos então. Outras ideias também que começaram a surgir, além de Jeremias ter escondido a arca, é uma outra ideia que foi transmitida oralmente pelos judeus. Nós não temos registros históricos anteriores e também nada menciona a respeito de registros escritos, propriamente, que teriam sobre essas duas tradições. Que é uma delas de que a Arca da Aliança teria sido levada pelos babilônios para a Babilônia, e uma outra ideia é de que a Arca da Aliança teria sido escondida no monte do templo. E isto é algo que nós encontramos no Talmud, especialmente no Tratado de Iomá. Vamos conferir o que este texto também tem a nos informar. Rabi Eliezer disse: a arca foi exilada para a Babilônia, como foi dito. No ano seguinte, o rei Nabucodonosor mandou trazê-la a Babel, juntamente com os preciosos vasos da casa do Senhor. Rabi Judá ben Elai disse: a arca estava escondida, ou, em outras palavras, enterrada em seu próprio lugar. Então aqui neste tratado talmúdico, Iomá 53b, nós encontramos essas duas versões que os rabinos tinham, essas duas tradições. Uma de a arca ter sido levada para a Babilônia e outra de ela estar escondida no monte do templo, seu próprio lugar no caso, ali onde se encontra, ali aos arredores da cúpula da rocha hoje em Jerusalém. Agora, um dos problemas que nós temos em relação a esta tradição é porque são duas tradições orais conflitantes. Enquanto nós temos uma que menciona a Babilônia, outra que menciona o Monte do Templo. E o problema quando nós temos duas tradições orais conflitantes é que as duas acabam não sendo propriamente consideradas como altamente válidas no âmbito histórico. Então nós não temos exatamente como avaliar qual é o grau de historicidade destas duas. De fato, é um conflito de tradições que nós temos aqui. São duas hipóteses também interessantes de nós relevarmos, mas infelizmente nenhum texto anterior ao Talmud menciona a arca tendo sido colocada em algum lugar secreto, talvez, do Monte do Templo. Uma outra questão também que nós poderíamos levantar em relação ou contra esta teoria de que a arca tenha sido escondida no Monte do Templo é porque, sabendo que os israelitas, ao partir do momento em que eles voltaram do exílio na Babilônia e começaram a reconstruir o templo e foi concluída a obra, especialmente ali por volta do ano de 520 e 515, sabendo que os judeus estavam dominando toda aquela área, estavam reconstruindo todo aquele lugar. Não seria estranho que nenhum deles se lembrasse onde a arca foi escondida, ou nenhum deles tentasse encontrar a arca se eles soubessem que ali ela estava, para recolocar no Santo dos Santos? Por que nenhum dos sacerdotes tentou encontrar a arca ou de alguma forma a encontrou para recolocar ela no seu devido lugar? Isto é algo que não está muito bem explicado. É algo que nós podemos considerar no mínimo estranho, que nenhum deles tenha encontrado. Um outro problema também é que, caso a Arca da Aliança tivesse sido escondida no Monte do Templo, nós temos também um outro problema em relação a esta própria região de Jerusalém. Porque o Monte do Templo ele é um lugar muito ruim para se esconder uma peça de madeira que, segundo a tradição, segundo aquilo que nós encontramos nos escritos bíblicos, teria no mínimo uns 500 ou talvez até 700 ou mais anos de história. Um artefato de madeira
recoberto mesmo assim de ouro, que estaria enterrado ou escondido em alguma caverna, em um lugar que é extremamente úmido. Poderia ser até mesmo que a Arca da Aliança tivesse, nestas condições, se destruído ou se desfeito devido à grande umidade que se encontra ali e ser um lugar realmente muito ruim para se colocar um objeto de madeira. Será que ela teria sido destruída então de alguma forma? São hipóteses que nós podemos relevar. E é um fato de que, talvez, esta seja uma das hipóteses mais plausíveis, porque se realmente ela ainda até os dias de hoje estivesse de alguma forma escondida no Monte do Templo, é muito provável de que ela ainda assim teria se desintegrado, teria se desfeito com o passar de quase 2.600 anos de história, em que o Templo de Salomão foi destruído e a Arca talvez estaria então lá. Mas aqui, antes de nós entendermos mais aspectos em relação ao paradeiro da Arca da Aliança, existem também outras tradições que surgiram a partir do período medieval que também são interessantes de ser examinadas, ao menos algumas das mais importantes. Uma dessas tradições afirma de que a Arca da Aliança teria sido levada para a Etiópia e estaria hoje numa pequena capela. E algo interessante sobre essa tradição é porque ninguém tem acesso a esta pequena capela. Só apenas um guarda é que está autorizado a entrar e ter acesso à Arca da Aliança. Isso desperta muita curiosidade de muitas pessoas. Mas aqui é interessante ressaltar de que essas tradições de que a Arca da Aliança estaria nesta capela, o primeiro registro escrito que nós temos dessas tradições é datado apenas do século XIV, um manuscrito que nós temos, e tudo indica que essa tradição é extremamente posterior ao sumiço da Arca. E ainda, segundo a tradição que afirma que a Arca estaria nesta capela, se encontraria então em poder da Igreja Ortodoxa Etíope, ela também contradiz com aquilo que nós temos de informações em 2 Crônicas, em que nós vemos a Arca da Aliança no tempo do rei Josias. Porque essa tradição ela afirma de que a Arca foi levada para a Etiópia por um dos filhos de Salomão, ainda em seu tempo de vida, um dos filhos de Salomão com a rainha de Sabá que ele teria conhecido. E de fato nada nos escritos mais antigos menciona a respeito desta tradição. É uma tradição medieval que começou a ganhar grande proporção para a Igreja Ortodoxa Etíope. E algo também curioso é que as réplicas da Arca da Aliança que se encontra ali e que estão disponíveis ao público mostram apenas um baú de madeira com vários adereços cristãos e cruzes ao seu lado. Então o mais provável é que a arca, ou possível arca que esteja naquela capela, seja apenas algum tipo de relíquia que foi desenvolvido no período medieval. Mas nenhum historiador considera que a arca original esteja realmente ali. Dentre as outras tradições, todas elas são excessivamente tardias, e não cabe nós aqui examinarmos, também para não estender demais o vídeo, com muita profundidade a respeito de todas essas tradições, que ela estaria nos Estados Unidos, que teria sido raptada por alienígenas, que estaria na Índia, porque todas elas são tradições muito mais recentes do que de fato aquilo que é a última vez que nós encontramos a arca, nos livros bíblicos e especialmente em 2 Crônicas. Também é interessante de fazer uma menção a respeito das descobertas que muitas pessoas até mesmo vinculam, especialmente em redes sociais, como é o caso aqui do YouTube, a respeito de que um arqueólogo e aventureiro do século passado chamado Ron Wyatt teria descoberto a Arca da Aliança. E também este aventureiro confirma de que além de ele ter descoberto a Arca da Aliança, ele também descobriu a Arca de Noé, que seria uma evidência do dilúvio. Ele teria descoberto muitas outras coisas e objetos relacionados a Josué do Egito, e além de todas estas descobertas de grande significado que ele teria então encontrado, ele inclusive teria descoberto o próprio sangue de Jesus de Nazaré com metade dos cromossomos que um sangue humano tem, o que seria a prova de que Jesus era uma pessoa divina. Obviamente que estas afirmações de Ron Wyatt e estas descobertas dele são de um aspecto extraordinário. Talvez se as pessoas estivessem realmente sabendo de que o sangue de Jesus foi encontrado ainda com metade dos cromossomos, todas as pessoas do mundo seriam como o apóstolo Paulo passando pela estrada de Damasco e tendo sua conversão momentânea a aceitar a mensagem do cristianismo. Mas o problema em relação a todas essas descobertas é que para descobertas e afirmações extraordinárias, também nós precisamos de evidências extraordinárias. E um dos arqueólogos que foi tentar encontrar estas evidências, ditas de Ron Wyatt, que ele teria encontrado,
é nada mais do que Joe Ezias, que é o próprio curador de arqueologia e antropologia da Autoridade de Antiguidades de Israel. E Joe Ezias, resumindo aquilo que é a compreensão também de todos os outros arqueólogos neste ramo, ele escreve algo muito interessante a respeito das aventuras e destas descobertas de Ron Wild. Vamos conferir aqui a opinião de Joe Ezias a respeito disto. O Sr. Ron Wild não é arqueólogo nem nunca realizou uma escavação legalmente licenciada em Israel ou Jerusalém. Para escavar é preciso ter pelo menos um bacharelado em arqueologia, o que ele não possui, apesar de suas afirmações em contrário. Estamos cientes de suas alegações que fazem fronteira com o absurdo, uma vez que não têm base científica alguma, nem nunca foram publicadas em uma revista profissional. É incrível que alguém acredite neles. Projetos como esses fazem um escárnio da profissão arqueológica. Então, de fato, Joe Ezias ele foi atrás de tentar entender, foi atrás de confirmar se realmente estas descobertas de Ron Wild estavam de acordo com aquilo que seria uma descoberta arqueológica importante, inclusive o próprio sangue de Jesus de Nazaré. E nada disto realmente foi encontrado. Até mesmo o suposto laboratório que teria examinado o sangue de Jesus, ao menos até mesmo em um dos comentários que Joe Ezias escreve, eu vou colocar o link logo aqui embaixo para vocês conferirem, aqueles que estiverem curiosos de saber com mais profundidade a resposta de Joe Ezias, é de que o laboratório teria, de certa forma, dito de que a Autoridade de Antiguidades de Israel é um bando de descrentes que não mereceria fazer um exame a respeito deste sangue tão sagrado. Bom, não é assim que profissionais trabalham no ramo da arqueologia e nem da história. A história e a arqueologia bíblica, ela não é feita para tentar refutar ou para tentar salientar a historicidade da Bíblia hebraica. O que os arqueólogos bíblicos, assim como os historiadores pretendem, é unicamente tentar entender, das formas que forem possíveis, aquilo que seja o mais próximo de uma verdade histórica. E esse tipo de alegação é considerada apenas como fantasiosa no ramo da história e da arqueologia, e são totalmente desacreditadas pela grande parte dos arqueólogos, exceto alguns que podemos afirmar novatos no ramo da arqueologia, que acreditam sem ter qualquer respaldo naquilo que são as evidências criteriosas do rigor acadêmico. Também em relação à Arca da Aliança, é interessante de fazer apenas um pequeno adendo de que aqui no YouTube nós temos um famoso arqueólogo, que também tem muitos vídeos que são uma contribuição importante para o ramo da arqueologia bíblica, que muitos já devem ter conhecido, que é o Dr. Rodrigo Silva. Em um destes vídeos, ele afirma que a Arca da Aliança estaria escondida em algum lugar de Jerusalém, o que seria mais provável. Mas aqui é importante de mencionar que o Dr. Rodrigo Silva, apesar de seu grande trabalho no ramo da arqueologia, que é uma contribuição muito importante, também nós devemos ter em mente que o Dr. Rodrigo Silva ele também é um teólogo adventista. E os adventistas eles têm uma particularidade muito importante em relação a Ellen White, que ela não é apenas uma importante escritora adventista. Todos os adventistas, ao menos aqueles que são os adventistas sérios, consideram de que ela é uma profetisa, que os seus escritos são necessariamente inspirados pelo próprio Deus, porque a igreja adventista seria a igreja com o espírito da profecia, que seria a igreja verdadeira dos últimos tempos. Esta é a ideia principal dos adventistas. Com isto, a Ellen White ela menciona, especialmente no seu livro Profetas e Reis, ao final da página 288 e no início da página 289, pode até mesmo ser encontrado em PDF, pesquisando no Google, que a Arca da Aliança estaria escondida em Jerusalém e reapareceria de novo no final dos tempos, com a vinda de Jesus e a vinda do reino de Deus de forma geral. E é por conta disto que o Dr. Rodrigo Silva também apoia esta ideia, como um bom adventista, de que a arca estaria escondida. Mas a grande maioria dos historiadores e arqueólogos considera de que a hipótese mais plausível é que de alguma forma a arca foi destruída, seja por conta dos caldeus ou se aceitar a historicidade da antiga tradição de que ela estaria escondida no Monte do Templo, que ela teria sido destruída, inclusive, pela própria má condição que é o Monte do Templo, um lugar bastante ruim para esconder um artefato de madeira, mesmo que revestido de ouro, por um tão longo tempo. Então, concluindo em síntese o que nós poderíamos dizer sobre o paradeiro da Arca da Aliança, ou o que realmente aconteceu com a arca, é que o mais provável é que ela tenha sido de alguma forma destruída. Nós não temos qualquer evidência a respeito de seu esconderijo que date de uma época tão antiga e que possa ser levada a sério
por historiadores, a não ser tradições de muito e muito tempo posteriores. Com isto, eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo da série Professor Responde aqui do canal, e apenas antes de finalizar eu quero mandar um agradecimento muito especial ao Wilson Modesto, que enviou este importante livro de Marília Fiorilho, que é O Deus Exilado, uma breve história de uma heresia, que é um livro bastante importante sobre o gnosticismo cristão, entre o século II e o século III. É uma contribuição também bem interessante, eu ainda não li o livro, mas acredito que ele trará boas contribuições para a série História do Cristianismo, em que muito em breve eu irei aqui apresentar quais são os movimentos gnósticos que foram desenvolvidos no cristianismo durante o século II e III. E sem dúvida eu acredito que este livro irá ajudar em muito a enriquecer ainda mais esses próximos vídeos da série História do Cristianismo, que são muito pedidos por muitos dos inscritos aqui do canal. Eu até estou pensando ainda na possibilidade, talvez, de assim que finalizar a introdução aos evangelhos, que nós estamos observando especialmente as origens, os mais antigos manuscritos de Mateus, Marcos, Lucas e João, talvez antes de eu abordar sobre Atos dos Apóstolos e a própria vida do apóstolo Paulo, talvez abordar, em favor também de atender a pedido de muitos, sobre o gnosticismo cristão, ou talvez até elaborar um vídeo especial sobre o Concílio de Nicéia, que é um pedido muito recorrente de muitos de vocês inscritos aqui do canal. Então até mesmo aqueles que quiserem mandar sugestões podem escrever aqui embaixo no YouTube se preferem estudar sobre o apóstolo Paulo ou sobre os movimentos gnósticos cristãos do segundo e do terceiro século e compreender talvez até sobre o Concílio de Nicéia. Aquilo que for da predileção de todos vocês, eu estarei realizando, e tudo com uma profundidade. Estou tentando aprofundar a cada vez mais as pesquisas para conseguir trazer um conteúdo de qualidade a todos vocês. Agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo, sempre lembrando de conhecerem a lojinha do professor, bem como o Apoia-se, ambos os links se encontram aqui embaixo. E nos vemos até o próximo vídeo.